Manuel Gil voltou a demonstrar a superioridade já demonstrada em provas anteriores. Em 4 provas, Manuel Gil conseguiu outras tantas vitórias, continuando desta forma a dominar o Nacional de Iniciados. O rally correu-me bem, o carro estava bom, embora não tivesse tão bom como no rally Alvarinho, mas estava razoável. De manhã atacámos um bocadinho. Mas que problemas é que sentiste? Bem, foi a nível de travões, eu não tinha calços, tive que utilizar calços usados de outros concorrentes, mas penso que deu para fazer uma boa prova. Mas Manuel Gil continua com os habituais problemas de patrocínios para a segunda parte do campeonato. Não estou em muito bons lençóis, mas agora vou tentar arranjar o mínimo necessário para disputar alguns rallies de terra. Mas porquê que os patrocinadores não te auxiliam na tua carreira? É uma boa pergunta, não sei. Os que me têm aparecido, claro, têm dado, mas quer dizer, não é grande quantidade, são umas pequenas empresas que me têm dado. As grandes da região penso que ainda não apareceram. Mas não é só Manuel Gil que poderá ter a segunda parte do campeonato comprometida. Carla Guimarães também ainda não sabe se vai fazer os rallies em terra. A terra dependia muito daquilo que se passasse aqui em Sintra. Em princípio, eu não era para fazer terra, até porque, aliás, era isso que estava no contrato da Coquette, era só fazer 4 provas do Nacional, mas como esta prova correu bem, penso que irei fazer 1 ou 2 provas em terra. Mas isso tudo vai depender do João Anjos, que é o patrão. Quanto à parte desportiva do Rally Art e Sport, Manuel Gil em Renault 5 GT Turbo não teve grande dificuldade em dominá-la, uma vez que os seus principais adversários ou tiveram problemas ou desistiram. Cerqueira da Silva, também em Renault 5 GT Turbo, terminou o rally na segunda posição a 1 minuto e 49 segundos do vencedor. Na parte final da prova, o piloto do Renault número 4 teve de defender-se dos ataques de Paulo Meireles. O piloto do Volkswagen Golf tudo tentou para passar o seu adversário, mas um furo e problemas de suspensão impediram-no de concretizar os seus intentos. No final, um terceiro posto foi a consolação para Paulo Meireles, que ficou à frente de Jorge Setas em Renault 5 GT Turbo, que na parte noturna do rally não conseguiu suster os ataques do piloto do Volkswagen Golf. Mais uma prova regular para Fernando Vilela, também em Renault 5 GT Turbo, que terminou no 5º lugar, com somente 12 segundos de vantagem sobre o 6º classificado, que foi Silvério Ferreira. O piloto do Lancia Delta Integral chegou a efetuar bons tempos na 4ª etapa do Nacional de Iniciados de Rallys, deixando boas indicações para as provas em terra. Entre os pequenos Citroën AX, Albano Costa foi o melhor classificado, ao acabar na 6ª posição, beneficiando da existência de Pedro Macedo, que até então tinha dominado a competição. Na 7ª posição ficou Carla Guimarães, que demonstrou em Sintra um andamento muito rápido e não fossem os problemas com a suspensão, quem sabe se não teria lutado por outras posições. Quando ocupava o 2º posto, Manuel Ares não teve a sorte pelo seu lado, uma vez que a caixa de velocidades do seu Fiat Ritmo não quis colaborar, obrigando-o a abandonar. Depois da vitória em Monção, Carlos Torres também não deixou o seu crédito por mãos alheias em Sintra. No princípio estávamos a andar relativamente pouco para o andamento que um dos nossos concorrentes estava a imprimir, mas depois acabou por ter um furo e nunca mais nos conseguiu acompanhar. O nosso objetivo aqui seria mesmo ganhar, porque nós já tínhamos uma vitória e tínhamos um 2º lugar e precisávamos de uma vitória por causa da diferença do ponto que tínhamos. E a prova, depois da parte da tarde, correu sempre benzinho, andamos a controlar, no pé da serra perdemos 7 segundos, mas na peninha recuperamos 5 segundos, andamos sempre a controlar o tempo em relação ao 2º classificado. Na parte inicial da prova, Jorge Pinto foi mais rápido, logo seguido por Carlos Torres.
O piloto de Albergaria à Velha queixava-se de falta de potência no motor do seu carro, uma vez que este era muito lento nas subidas. Conformado com a segunda posição, embora nunca deixando de atacar, Carlos Torres passaria pouco depois para o comando, já que em Alcabidez 2, ao cortar uma curva, Jorge Pinto furava e perdia 34 segundos, cedendo desta forma o primeiro lugar. Tive um problema na embreagem no troço da Peninha, na primeira passagem, e na segunda passagem por Alcabidez tive um furo. Penso que só com o problema da embreagem estaria em primeiro e com uma larga vantagem, talvez uns 15 segundos. Assim com o furo perdi 35 segundos. Para além da tentativa de recuperação de Jorge Pinto, a segunda secção da prova ficaria marcada pela interessante luta entre José Rodrigues, António Gravato e Frederico Gomes. No terceiro lugar acabou por ficar José Rodrigues, que na parte noturna do rally atacou forte e conseguiu fugir a Frederico Gomes, que nas derradeiras especiais de classificação bateu António Gravato, relegando-o para a quinta posição. Mais tarde, António Gravato seria desclassificado devido a irregularidades encontradas no seu carro. Em relação à classificação do Troféu 7 Marbella depois desta prova, Carlos Torres e Jorge Pinto dividem o primeiro lugar com 30 pontos e no terceiro lugar está António Pintado com 27.